Vamos meditar um pouquinho mais sobre as razões para a felicidade e reservar um tempo para as nossas orações, nossas intercessões. Semana passada apresentei para os irmãos razões para a felicidade, que são fé e relacionamento espiritual. Nossa fé em Jesus Cristo e o relacionamento que nós temos com Deus através da fé em Jesus Cristo nos faz muito felizes. É como esse hino que cantamos, ou como o hino que nós cantamos semana passada, sou feliz por Jesus. Hoje, vamos ver perdão e redenção. Razões para a felicidade, perdão e redenção. A obra do diabo no mundo é desfigurar a imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. O trabalho do diabo no mundo, veio ele ao mundo, diz Jesus, lá em João, para matar, roubar e destruir. A obra do diabo é fazer com que o homem se decaia e fique caído no pecado, desfigurando ele. Em vez de louvar a Deus, ele está fazendo louvores a ídolos, a idolatria. Em vez de ele buscar um prazer santo, ele se entrega a imoralidades. Aí entram traições, infidelidades, homossexualidade, tudo aquilo que a Bíblia condena como obras da carne. O diabo tem esse trabalho de desfigurar, de estragar, de matar, roubar, destruir aquilo que Deus vê. Mas a obra de Jesus é a obra de redenção. Então Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então quando alguém está decaído e perdeu a vida, a graça, a bênção do amor de Deus, a imagem, a semelhança de Deus, e ele encontra com Jesus, ele volta a ter essa alegria, ser a imagem, a semelhança de Deus. Então isso chama o perdão e a redenção. Recebe o perdão e ele recebe a redenção por causa do amor de Deus. Quando nós lemos em Lucas capítulo 8, 48, Jesus disse para aquela mulher hemorrágica, nós lemos semana passada: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele está falando de perdão e redenção também, não só da cura física. Ele salvou aquela mulher. Então, perdão e redenção é a verdade fundamental do cristianismo. É a lembrança do sacrifício de Jesus lá na cruz como ato expiatório pelos nossos pecados. E perdão e redenção é o poder de Deus manifestando-se para perdoar os nossos pecados. E é também a manifestação do amor incondicional e a aceitação de Deus por nós pecadores, uma vez arrependidos, perdoados, Deus nos trazendo de volta grande alegria. Então por isso somos felizes, tão felizes, porque Deus nos trouxe perdão e redenção. E quando nós vivemos isso, essa alegria plena do Evangelho, isso é contagioso. Isso é contagioso. Muitas pessoas gostariam de ser como a gente. Alguns até falam para você, já falou para mim, eu gostaria de ser como você. Você é tão feliz, eu gostaria de ser uma pessoa crente, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Porque ela acha que o poder está nela. Ela não sabe que o poder está em Jesus. O poder está em Deus, de redimir, de perdoar. A gente tem que ajudar a pessoa a entender: olha, você vai conseguir sim, se você tiver fé, você abraçar Jesus, pedir para Jesus aceitar a sua vida, Ele vai aceitar também. Então nada é tão contagioso como exemplo. Por isso, como crentes, nós devemos continuar dando um bom exemplo para essa humanidade perdida. E quem disse isso foi François de la Rochefoucauld, ele era um moralista francês, e ele que criou essa frase: nada é tão contagioso como o exemplo. Ele pensa em contágio como forma de doença, A contágio da gripe, contágio da Covid, mas o exemplo é contagioso, Ele realmente pode influenciar as pessoas a encontrarem com Jesus. Como eu tenho falado, eu não assisti às Olimpíadas, mas eu tenho lido reportagens interessantes sobre o que aconteceu nas Olimpíadas. Uma dessas é sobre a lembrança de Michael Phelps, o maior medalhista olímpico do mundo. Eu estava vendo uma
reportagem esses dias que ele entregou sua vida a Jesus Cristo. E ele, na década de 1900, ele nasceu em 1985, né? Na década de 2016, quer dizer, década de 2010, né? Ele teve quase à beira da morte. Tentou suicídio, porque estava sendo destruído pelas drogas. Ele tinha sido preso algumas vezes por andar fora da lei, por causa das drogas, das bebidas, e ele estava pensando em suicídio. Um amigo dele chamado Ray Lewis, a gente diria Lewis aqui, Ray Lewis em português, ajudou ele a sair dessa situação, dando a ele o livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. O pastor Rick Warren, ele, depois que ele perdeu o filho por suicídio, ele começou a trabalhar muito com ele, a esposa dele, alertando as igrejas sobre esquizofrenia e suicídio. Ele escreveu esse livro, Uma Vida com Propósito. E o Phelps foi se internar no lugar de recuperação e ele começou a ler esse livro. E em um dado momento ele disse: este livro é muito louco. A imagem dele, assim, de jovem, né, naquela situação, esse livro é muito louco. Ele disse: a coisa que está acontecendo, oh meu Deus, meu cérebro, eu não posso agradecer o suficiente. Você salvou a minha vida. Então, interessante como uma pessoa pode estar no topo do mundo das realizações, como o maior medalhista olímpico do mundo, e está no mundo das drogas, da bebida, porque ele encontrou paz, encontrou perdão, encontrou redenção. A redenção está em Jesus. Mas quando ele então entregou sua vida, aí tudo mudou. E quando ele veio para o Brasil participar das Olimpíadas em 2016, lá no Rio de Janeiro, ele ganhou novamente as medalhas, porque ele se recuperou, se eliminou das drogas, ele se recuperou, voltou a treinar e voltou a ser um campeão olímpico, mas agora com Jesus no seu coração. Então essas são razões que nós temos para ser feliz, lembrar do perdão, lembrar da redenção. Porque para todo mundo, basta a pessoa crer, basta confiar que a vida tem um propósito, tem um sentido. Phelps dizia, lendo aquele livro, que o livro ele sempre leva a pessoa a pensar: Deus tem um propósito para a minha vida, né? E ele dizia: mas Deus tem um propósito na minha vida, porque tudo que Deus me permitiu fazer e acontecer, ele tem um propósito. Então ele encontrou isso através do perdão de Deus, através da redenção. Isso que as pessoas precisam fora também, né? Conhecer o perdão de Deus e a redenção que está em Jesus. Isso é compreensão. Eu falei semana passada sobre por que somos felizes, razão de fé e relacionamento, está falando da transformação. Aí a transformação aconteceu, nós sabemos que recebemos perdão e redenção. Isso é compreensão da obra de Deus na nossa vida. Deus nos abençoe, a gente continue sendo assim, feliz, tão feliz, pois em Jesus encontramos a verdadeira satisfação. Amém. Bendita. Playback no YouTube, Denise Falavinha. Voz, Walter Carvalho.